Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira. Eu ensino mulheres a quitar as dívidas com até 90% de desconto. E nessa nossa aula de hoje, nesse nosso papo financeiro, a gente vai falar sobre o que os bancos não querem que você saiba sobre as dívidas. Então vamos começar, porque a gente vai falar hoje sobre o que os bancos não querem que você saiba sobre as dívidas. Então hoje eu quero trazer aqui clareza para você sobre um ponto muito importante e sensível em relação às dívidas, que são o que, minha gente? As ligações de cobrança. Se tem uma coisa que é extremamente constrangedora e incômoda na vida de uma pessoa que tem dívidas, são as ligações de cobrança. É verdade ou não é? Me conta aí. Eu quero saber se você já recebeu alguma vez ligação de cobrança ou se você tem recebido ligações de cobrança. Me responde aqui sim. Eu já recebi muita, gente. Porque para você que está chegando agora, que ainda não sabe da minha história, eu já fui endividada 2 vezes. Então, eu sei exatamente o que você está passando nesse momento, porque eu passei também. Porque é algo que é realmente muito incômodo, muito constrangedor para qualquer pessoa, verdade ou não? Então, olha só, hoje eu quero que você saiba o que as pessoas não te contam sobre as ligações de cobrança. E que os bancos não querem que você tome conhecimento sobre isso. Eu ainda não vi ninguém falando sobre esse assunto da maneira profunda em detalhes que eu vou falar para você aqui. Eu ainda não vi aqui na internet. Então presta atenção, porque o que eu vou te falar aqui é extremamente precioso sobre esse assunto e que com certeza vai fazer você lidar de forma diferente com as ligações de cobrança. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que existem cobranças que são feitas de maneira indevida, de maneira abusiva e que isso não é permitido por lei e que pode até levar à anulação de uma dívida? Você sabia disso? Existem cobranças que são feitas de forma abusiva e existe lei que diz que não pode ser desse jeito. Não pode ser de qualquer jeito não, minha gente. Existe lei para isso. Então eu quero hoje trazer clareza, te deixar esperta para isso, para você conhecer o que os bancos, empresas de cobranças, instituições financeiras podem e não podem fazer numa ligação de cobrança. Eu quero que você entenda hoje, saia daqui sabendo que você tem direitos mesmo estando endividada. E aí eu quero que você guarde a seguinte frase com você agora: dever não é crime. Mas cobrança abusiva é. Cobrança abusiva é crime. E você vai saber, você vai entender agora onde é que está escrito isso. Onde é que está escrito que isso é crime? Vou te contar agora. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, presta muita atenção. Existem 2 artigos no Código de Defesa do Consumidor que falam, que provam isso, que eu acabei de falar para você. Se você depois der um Google, tá lá no artigo 42, diz o seguinte, presta atenção. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente, ou seja, aquele que fez a conta e não pagou, não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Isso está lá no artigo 42. Então, primeiro ponto aqui, eles não podem ameaçar você. Eles morrem de mandar mensagem, SMS, WhatsApp, dizendo que vão bloquear sua conta, que vão bloquear os seus bens, que vão tomar os seus bens de você. Quem já recebeu mensagem assim, responde aí para mim, sim ou não? Você já recebeu esse tipo de mensagem? Hoje nós temos um acordo para a senhora especial. Se a senhora não fechar esse acordo, nós vamos para a justiça. Olha, nós estamos indo aqui para execução judicial. Teve aluna minha que recebeu esse tipo de mensagem. Se a senhora não fizer um acordo, sua dívida vai para execução judicial. Então, isso tudo, gente, é mensagem de ameaça. Não pode. Tá lá no Código de Defesa do Consumidor. Aí você me pergunta assim, Lídia, se tá na lei, por que é que diabos eles fazem isso? Por que cargas d'água eles fazem esse tipo de coisa se não pode?
Por que eu respondo para você? Porque a grande maioria das pessoas, eu arriscaria dizer que 99,9% das pessoas não sabem disso, não conhecem os seus direitos. É verdade ou não? Você sabia disso? Sim ou não? Responde aí para mim. Você sabia disso? Que lá no Código de Defesa do Consumidor está escrito isso? A grande maioria esmagadora das pessoas não conhece isso. Não sabe. É verdade ou não? Não sabe disso. Acha que não tem direito porque está devendo. Estou devendo, eu estou toda errada mesmo e eu tenho que baixar a cabeça para o banco de qualquer jeito. E aí o que acontece? O banco se aproveita disso, da nossa falta de conhecimento e diz, ninguém sabe, ninguém reclama, às vezes funciona essa pressão, então eu vou continuar aqui fazendo no meu canto, enquanto ninguém reclama, enquanto ninguém me chama atenção, eu vou continuar fazendo. E aí o banco se aproveita de que a gente não sabe dessas coisas. Entende? Outra coisa que não pode é constrangimento em ligação de cobrança. Tá aí no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eles não podem ligar para outras pessoas, família, amigos, para cobrar a sua dívida. Não pode. Não pode nem deixar recado dizendo assim, olha, aqui é da empresa XYZ de cobrança. Eu tô ligando aqui porque a Maria tem uma dívida e aí a gente quer fazer um acordo com ela. Não pode, isso é constrangimento. Não pode. Nem na carta, na correspondência que porventura eles mandem para você de cobrança, na carta do lado de fora não pode estar escrito que é cobrança. Não pode. É constrangimento. Está no Código de Defesa do Consumidor. Não pode. Lídia, se porventura acontecer algo assim, se ligarem para um amigo, para um parente meu, né, dizendo e tal que é uma cobrança. E aí, como é que a gente faz nesses casos? Bom, você primeiro vai ter que provar que essa ligação aconteceu. É importante que a pessoa tente anotar a data e hora dessa ligação, o nome da pessoa que ligou, tá certo? Se possível, até o protocolo dessa ligação. Para quê? Para você provar que isso aconteceu. E aí você procede o quê? Uma reclamação na ouvidoria, se for no caso do banco, da instituição financeira, da empresa de cobrança, enfim. Você vai primeiro fazer uma reclamação na ouvidoria, uma reclamação no consumidor.gov e, se for banco ou instituição financeira, no Banco Central. E aí você relata tudo o que aconteceu. Não pode, gente. Está no Código de Defesa do Consumidor. Cobrança abusiva é crime. Não pode. E tem mais, vou trazer aqui o segundo artigo que fala claramente sobre isso no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 71, que diz assim, presta muita atenção no que esse artigo fala. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O que isso quer dizer? Que isso aqui é crime. Está dizendo que esse tipo de cobrança é crime. Ameaça, coação, constrangimento, fazer afirmações falsas, te expor a ridículo, interferir com seu trabalho, descanso ou lazer, é crime. Não pode. Isso aqui é uma definição de crime. Cobrança abusiva é crime. E aí eu quero chamar a atenção para você nesse artigo aqui, que fala que eles não podem interferir com seu trabalho, descanso ou lazer. Vamos entender como é que funciona isso? Eles não podem ligar para você no seu horário de trabalho. Lídia, se me ligarem no meu horário de trabalho, você vai atender a ligação e vai dizer, se você puder, claro, no momento, atender a ligação, e você vai dizer, olha, eu trabalho de 8 às 17 horas. E nesse período, olha só, eu estou no meu horário de trabalho, eu não posso atender a ligação, tá? Vocês podem me ligar depois das 17 horas. Aí eu tenho condições de falar com vocês, ok? Anota, importantíssimo, sempre que você atender uma ligação de cobrança, anote o número do protocolo da ligação, o nome da pessoa que te atendeu,
dia e hora dessa ligação. Fundamental você ter essas informações e você vai entender por quê. Então, anote isso. Lídia, e se acontecer de novo? Atenda mais uma vez, se você tiver condições naquele momento. Anote essas informações e você informa, olha, esse é o meu horário de trabalho, eu não posso atender o telefone nesse momento. Você pode ligar depois das 17. O que você vai fazer a partir daí? Se voltar a acontecer, você vai fazer uma reclamação na ouvidoria do banco. Uma reclamação no consumidor.gov, que é o site relacionado ao Procon, e Banco Central. Tá certo? Então, é assim que você vai exigir o seu direito como consumidor, mesmo que você esteja endividada. Lídia, para que eu vou anotar essas coisas? Para servir de prova a seu favor. Prova da sua boa-fé, que você não está se esquivando, você não está fugindo, você não está querendo dar o calote. Prova de que eles estão ligando para você de forma irregular, porque você já informou que está no seu horário de trabalho. Entende o quanto isso é importante para você? Isso é prova do direito que você tem. Entende? Isso é prova de que houve ali uma cobrança abusiva. Então, é muito importante que você tenha isso em mente quando você recebe uma ligação de cobrança. Ah, Lídia, se não quiserem me dar um protocolo, dizer que não tem, aí eu aconselho o seguinte, atendeu a ligação, já pede o protocolo. Olha só, qual é o protocolo dessa ligação, desse atendimento? Se ele disser assim, a gente não tem, aí então, infelizmente, eu não posso continuar essa ligação e desligo o telefone. Porque o protocolo é a prova que você precisa para gerar a seu favor. Toda ligação de cobrança, ela deve ser gravada. Então, você precisa ter o protocolo para provar o que aconteceu. Faz sentido ou não, gente? Beleza? E aí, existem algumas leis estaduais, tá? Que esmiuçam, que deixam mais claro como é que funciona essa questão da ligação de cobrança, tá? Hoje, no Brasil, existem apenas 5 estados que têm uma lei estadual que define como é que deve funcionar esse tipo de cobrança, tá? Existe o estado de São Paulo, Alagoas, Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá? Que tem a lei definindo, a lei do estado definindo isso. E aí eu vou tomar aqui como base a lei de São Paulo, que diz o seguinte, que as ligações podem ser de 8 às 20 horas, tá? De segunda a sexta. No sábado pode ser de 8 às 14. Domingos e feriados não pode, tá certo? Então, esse é o horário que a gente toma como base, tá? Os outros estados que têm lei própria têm algumas diferenças, tá? Mas a gente toma como base aqui essa de São Paulo, de 8 às 20, de segunda a sexta, e sábado de 8 às 14. Fora isso, não pode. No seu horário de trabalho não pode, ou seja, isso quer dizer que, por exemplo, se você trabalha de 8 às 17, eles só vão poder ligar para você entre as 17 e as 20 horas. Se você trabalha no sábado, eu trabalho de 8 a meio-dia, eles só vão poder ligar para vocês de meio-dia às 14. Fez sentido, gente? Beleza? Então, você precisa ter a consciência disso aqui. Porque quando você entende, quando você tem conhecimento dos seus direitos, você entende que o banco não pode fazer qualquer coisa. Que o banco não pode agir de qualquer maneira. Que não é porque você está devendo que o banco pode fazer e acontecer do jeito que ele quer, não. Existem direitos que você tem, mesmo estando endividada. E aí, gente, eu quero saber o seguinte, vocês têm dúvidas sobre esse assunto? Perguntas? E aí eu volto aqui que deixa eu ver quem foi aqui que falou das ligações. Aí ele falou que recebeu hoje mais de 20 ligações, a Fernanda mais de 50 ao dia. Qual é a referência que a gente toma como base, tá? Não é uma regra isso, não está escrito em lei isso, tá? Mas o que a gente considera a quantidade de abuso em ligações? A partir de 20. A partir de 20 ligações a gente considera abuso. Aí você pode meter bronca e reclamar. Beleza, gente? Então, não pode ser de qualquer jeito. Sobre o direito que você tem, mesmo que você esteja devendo. Então, guarda isso com você. Recebeu uma ligação de cobrança? Atenda. Anote o protocolo, o nome da pessoa que te atendeu, data e hora da ligação. Isso é prova que você tem a seu favor.
Beleza, gente? Fez sentido? Então, ó, já vou trazer aqui uma pergunta, tá certo? Olha só, vamos lá. E quando eles ligam para os números dos familiares, eles podem fazer isso? E como descobrem o número? Vamos lá. Ligar, eles até de repente ligam por engano, mas eles não podem dizer que é uma ligação de cobrança, tá certo? O real, o ideal é que ele ligue diretamente para você, senão pode ser constrangimento, tá? Como é que eles descobrem? Isso é fácil, gente. O banco tem acesso às nossas informações com muita facilidade. Então, isso aí é o de menos. Descobrir telefone da mãe, do pai. Isso aí é muito simples para eles, tá certo? E como eu disse para vocês, se eles ligarem e dizerem na ligação para o seu familiar que é uma cobrança de dívida, não pode. E que você tem ali o print daquela ligação, do número do telefone, a data e a hora que aconteceu essa ligação, qual o nome da pessoa que ligou, o nome da empresa. É importante você ter essas provas, tá certo? Assim, ó, minha dívida era 14, depois de 2 meses já está 17. Isso acontece, tá? Não significa que esse cálculo está correto, tá? Mas é como eu disse, os bancos, eles se aproveitam da nossa falta de conhecimento. Mas quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente entende a nossa dívida, como é que ela funciona, taxa de juros, qual o valor que pode ser cobrado, qual o valor que está correto ou não, a gente toma uma outra postura diante desse tipo de situação, tá? A Paula está dizendo, eu queria fazer um acordo, mas o acordo deles está muito alto. Esse é um tema importante de ser falado, Paulo. Obrigado por você ter compartilhado. Por quê? Já recebi várias mensagens falando isso. Lídia, o acordo está muito alto, eu não tenho condições. O que você vai fazer? Se não tem condições, você não vai fechar o acordo. Senão você não vai pagar. Aí já vai rebolar mais juros em cima, porque quando você faz a negociação, eles colocam ali os juros deles, então a dívida já aumenta, e se você não pagar, vai gerar mais juros ainda. Então o que você vai fazer? Você não vai fazer esse acordo. Você vai dizer, olha, eu não tenho como fazer essa negociação, porque se eu fechar esse acordo com vocês agora, eu não vou pagar. Porque eu não tenho condições. Eu estou organizando a minha vida financeira, eu estou verificando aqui como é que eu posso pagar. E aí entra o quê? A sua organização financeira. Porque para você entender que tipo de acordo você consegue fazer, você precisa organizar suas finanças. Senão você vai jogar no escuro e corre o risco de não conseguir pagar de novo. Então, primeiro de tudo, você precisa organizar suas finanças, colocar a casa em ordem, como eu gosto de dizer. Coloca a casa em ordem, entende o que cabe no seu orçamento, como é que você pode fazer para pagar essa dívida. Qual seria um acordo justo para você fechar? Faz sentido? E aí entra toda uma análise que a gente precisa fazer da sua dívida. Fazer o que eu chamo de classificação de risco da sua dívida. Que risco essa dívida pode te oferecer? Ligaram para minha colega de trabalho cobrando uma dívida minha. Não pode, né? Ligar para sua amiga para cobrar, olha, eu estou aqui ligando porque eu quero falar com a Eli, porque ela está com uma dívida assim, assim, assado. Não pode, é constrangimento. O que você pode pedir para essa amiga? Me diz aí, faz um print da tela com dia, hora dessa ligação. Você lembra o nome da pessoa que ligou? E aí você pode fazer uma reclamação, se for dívida de banco, fazer uma reclamação na ouvidoria do banco, consumidor.gov e Banco Central, se for do banco, tá? Então não pode, é constrangimento. E isso acontece porque a gente não sabe os nossos direitos. Mas agora você que está aqui comigo já sabe. Beleza, gente? E aí é correr e garantir que os seus direitos sejam cumpridos. Aconteceu? Ouvidoria. Anota as informações, ouvidoria do banco, consumidor.gov, que é o site do PROCON, relacionado ao PROCON, e Banco Central. Sem choro nem vela, reclama. Tá certo? Reclama. Paula disse, ó, eles queriam que pagasse 6 mil, e o resto dividir em 10 vezes de 1.700. Senhor, ia dar mais de 17 mil, ia dar 23 mil. Sem condições, gente, absurdo. Eu estava do lado dela, foi de uma operadora de cartão. Pois é, não pode. Não pode. Liga para a ouvidoria lá do cartão, se não for do banco, né? Se for do banco, liga para a ouvidoria do banco.
Liga, faz a reclamação, consumidor.gov. Reclama. Beleza? Não deixe de exigir os seus direitos, senão o banco vai continuar pintando e bordando em cima da gente. Agora você já sabe, né, Eli? Show de bola, é isso aí. Se eu pedir para ligarem no meu horário... Cadê? Se eu pedir para não ligarem no horário do meu serviço, eles vão começar a me ligar no meu descanso? Não será pior? Vamos lá, expliquei ainda agora para vocês que eles não podem ligar no seu horário de trabalho. Se acontecer, anota o protocolo, nome da pessoa que te atendeu, data e hora. Explica que você está no seu horário de trabalho, informa qual é o seu horário de trabalho, a partir de que horas eles podem ligar para você, tá certo? E eles não podem interferir no seu descanso, tá lá no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Não pode. Continuou? Faz a reclamação na ouvidoria, consumidor.gov, Banco Central, se for relacionado a banco ou instituição financeira, show? Beleza? Então, gente, é esse o caminho. É esse o caminho. É isso, você vai ser sincera. Olha, eu não tenho condições de aceitar esse acordo. Se eu aceitar esse acordo, eu não vou pagar. Então, eu não vou aceitar esse acordo, porque eu quero pagar a minha dívida. Então, olha só, se vocês quiserem, manda para mim essa proposta por e-mail, tá certo? Que eu tô aqui organizando a minha vida para conseguir fazer um acordo que eu consiga pagar. Mas esse não é o acordo que eu consigo. Porque, olha, coloca uma coisa na sua cabeça também. A primeira proposta que o banco vai te oferecer nunca é a melhor que ele pode te oferecer. Guarda isso. A primeira proposta que o banco te faz nunca é a melhor que ele pode te oferecer. Isso é em qualquer negociação na vida que acontece. Se você vai negociar com alguém, vender alguma coisa para alguém, você vai botar o quê? O preço mais lá em cima. É assim que acontece no comércio em geral. E aí, se você disser assim, não dá, aí você começa a baixar o preço. É mais ou menos assim que funciona numa negociação com o banco. É a mesma lógica, gente. Claro que tem algumas particularidades em alguns tipos de dívida, como, por exemplo, dívida estudantil, de faculdade, dívidas que oferecem algum risco, por exemplo, um financiamento que tem o bem como garantia. Isso a gente tem que olhar de uma forma um pouquinho diferente. Mas, em geral, uma negociação de uma dívida que tem baixo risco, você vai negociar desse jeito, como se fosse uma transação comercial. Beleza, gente? Então, funciona assim. Morrendo de medo de processo. Sempre existe o risco de um processo judicial, tá? Se alguém disser assim, não, a sua dívida jamais vai para a justiça. A pessoa tá mentindo, gente. Sempre existe um risco, a gente nunca sabe, tá? Porém, quando a gente tem estratégias, quando a gente sabe como lidar com o banco, quando a gente sabe os nossos direitos, quando a gente sabe que o banco pode e não pode fazer, a gente consegue remediar esse tipo de coisa. E aí a gente se resguarda quanto a esse tipo de risco, tá? Mas o risco sempre existe. Isso eu não posso mentir para você dizer que não tem risco nenhum tipo de dívida. Não posso fazer isso, estaria mentindo aqui, tá? O risco sempre existe. Mas, dependendo do tipo de dívida, a gente consegue ter, de acordo com o que acontece de forma geral, a gente consegue ter uma certa previsibilidade quanto a isso. Esse tipo de dívida tem mais risco. Esse tipo de dívida tem menos risco. A proposta do banco só é boa para eles. Em geral, é isso que eles vão fazer. Por isso que você tem que ter estratégia e ter as suas propostas para negociar com o banco. Não é você esperar simplesmente que o banco venha com uma proposta que caiba no seu bolso. Não, é uma negociação entre duas pessoas ativamente tentando fechar um acordo. Mas essa dívida não vai subir no valor? Vai. Com um certo tempo, a dívida vai subindo. Porém, ela não vai subir eternamente, amém. Não vai subir eternamente, amém. Vai ter uma hora que o banco vai ver, olha, a Paula, já tentei aqui vários acordos, dependendo do tipo de dívida, tá, gente? Dependendo do tipo de dívida, é isso que vai acontecer. Olha, Paula, já tentei aqui vários acordos com ela. Realmente, ela não tem condições. Eu já vi aqui, ela não tem bens para pagar. Enfim, tô vendo aqui, então vou ter que começar aqui a flexibilizar para eu conseguir um acordo. É assim que funciona, gente. Dependendo do tipo de dívida, volto a dizer, tá?
Em geral, é isso que acontece. Aí depois o banco começa a flexibilizar para receber. Porque se ele vê, tá difícil, não vou receber da Paula, então vou ter que começar a flexibilizar esse negócio. O risco sempre existe, tá? Independente se você é correntista ou não, o risco sempre existe, tá? Porém, a gente consegue, com estratégia, remediar, entender como é que o banco funciona. Dependendo do tipo de dívida, a gente consegue, com estratégias, negociar sem que precise chegar a esse ponto, tá? O que é um grande risco, tá? De processo judicial, independente do tipo de dívida, é você ficar passiva em relação à ligação de cobrança, aos contatos que o banco faz com você. Se você simplesmente ignorar, aí corre um risco maior de ir para a justiça. Você não pode simplesmente, não, a hora que eu tiver condições, eu vou lá e negocio. E vou ignorar a ligação de cobrança, ignorar e-mail, ignorar carta, ignorar tudo. A hora que der, eu negocio. Aí você está botando realmente a sua conta em risco em relação ao processo judicial. Clareei para você hoje, de verdade, nesse Papo Financeiro número 100. O desejo do meu coração é ter trazido clareza para você sobre esse assunto, tá certo? Porque é algo que é realmente muito constrangedor, é algo que realmente incomoda, tira o sono, eu sei, porque eu já passei por isso. Então eu posso dizer de carteirinha que eu sei o que você está passando. Mas com essas estratégias que eu trouxe aqui para você, mostrando os direitos que você tem, a gente já começa a olhar para essas ligações de cobrança de forma diferente. A gente já começa a entender que a gente pode virar o jogo com essas ligações de cobrança. Verdade ou não? Tchau!